Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana tenho o prazer enorme de divulgar convosco uma conversa que eu tive há algum tempo com a minha grande amiga Sofia Frutuoso. A Sofia é uma boss no que toca ao yoga, à espiritualidade e à meditação, e ao longo da nossa conversa nós explorámos não só estes três tópicos, bem como é que ela relacionou a questão da ciência com a espiritualidade, como é que Erasmus no Brasil lhe trouxe uma espécie de mudança de paradigma no que toca à cultura portuguesa, as coisas que ela valorizava cá, as coisas estão diferentes lá, o que é que ela aprendeu, como é que ela juntou isso tudo no percurso dela. Falamos sobre livros, lá está, sobre yoga, sobre respiração, tudo e mais alguma coisa, e foi uma conversa que eu adorei ter. Aliás, vocês podem e devem seguir a Sofia, os links estão na descrição, já sabem que é só segui-la no Instagram, porque vale mesmo a pena. Antes de partilhar convosco a conversa que eu tive com ela, uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, à geração S+. Como vocês sabem, as provas científicas têm apontado cada vez mais para a importância dos jovens terem um estilo de vida saudável, e o projeto Geração S+, não só está a tentar, como está a conseguir que os jovens comecem a ter esse estilo de vida mais saudável. Porquê? Porque jovens mais saudáveis vão ser adultos mais saudáveis e adultos mais saudáveis vão ser adultos mais felizes, ok? Portanto, devem seguir o projeto das Gerações S+, manter-se atentos às atividades que eles estão a fazer. Podem fazê-lo nos links que estão na descrição, tanto no Instagram como no site oficial deles. Sem mais demoras, fiquem com a minha conversa com a Sofia Frutuoso. E já está. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Eu hoje tenho o prazer enorme de estar com a Sofia Frutuoso. Sofia, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. A minha primeira pergunta é uma pergunta que normalmente não tem nada a ver com o tópico principal da pessoa, nomeadamente a questão do yoga, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, mas sim uma coisa totalmente diferente. E a questão era, eu gostava de falar, eu conheci-te através de amigos comuns, conheci-te num espaço em Lisboa, no RDA, e na altura, e depois eu fui fazer um fact-checking para ter a certeza que não tinha sonhado nisto, mas na altura eu achava que a nossa conversa tinha começado porque tu tinhas alguma coisa que ver, ou seja, apesar de estarmos a falar de coisas de desenvolvimento pessoal na conversa, tu tinhas um primeiro trabalho dentro da área de tecnologia, ok? Uhum. E eu ia começar por te fazer essa pergunta, que é, se tu podias, antes de irmos à questão da espiritualidade, lá está, do yoga, etc., se podíamos falar um bocadinho do teu percurso profissional e porque a área da tecnologia que, aparentemente, pelo menos para mim, não tem nada a ver com aquilo que fazes hoje em dia. Certo. Então, as escolhas, eu acho que as escolhas quando nós somos mais novos, pelo menos falo por mim, são assim um bocado quase aleatórias. Pelo menos eu não senti que houve uma decisão consciente, profunda sobre qual é que era o curso que eu queria seguir. Okay. Não acho que tenha existido. Então foi assim um bocadinho a seguir a maré, sabes? Era aquela coisa clássica, tem tipo uma coisa que dê dinheiro, não posso ir para uma coisa que, não posso ir de ser artista. Pronto, tudo tem muito a ver também com aquilo que uma pessoa se rodeia, a nível familiar, etc. E de exemplos, não é? Eu não tinha um exemplo à minha volta de alguém que tivesse feito uma escolha menos, mais alternativa e tivesse, pronto, a ser bem sucedida, etc. Então a pessoa acho que funciona muito assim, não? Não vi ninguém que foi capaz, pois é, os meus pais têm razão, os meus irmãos têm razão, tenderia para alguma coisa que dê dinheiro. Então fui. E na verdade também é uma área, a engenharia, a matemática, etc. É uma área que eu gostava bastante e que também me dava bem na escola e pronto, e gostava também, não era de todo que não gostasse. Então pronto, fui andando e fui fazendo as coisas, até que fui para a engenharia no técnico. Entretanto tive todos os anos no técnico, os meus amigos já nem podiam ouvir, porque eu estava, quer desistir, eu não consigo isto, se bem que era eu e metade das pessoas lá, né? Muitos desistiram realmente, eu acabei por fazer, só que pronto, foi assim muito, pronto, vou acabar porque também não estou a ver quanto curso é que quero tirar, não tinha assim uma ideia concreta, e lá fiz. Depois, quando foi a dissertação de mestrado, foi uma altura em que tu já tens um bocadinho mais de poder de escolha sobre que temas é que has de trabalhar. Uhum. Eu escolhi a educação e a engenharia, porque é uma das áreas da engenharia também. Então foi aí que eu comecei a poder trabalhar um bocadinho mais sobre aquilo que eu realmente gosto, que é muito mais o desenvolvimento humano, a potencialização das capacidades humanas. Uhum. Foi espetacular. Depois, entretanto, encontrei
em Florianópolis, ainda por cima, que coisa chata, um núcleo de investigação para a educação tecnológica. Então fui para lá, fiz lá o mestrado, fiz lá a tese. Incrível, eles tratam lá sobre epistemologia da engenharia, o que é o conhecimento da engenharia, para que é que serve a ciência, para que é que serve a tecnologia. Foi muito bom, portanto, foi isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque eu lembro-me na altura, na primeira conversa que tivemos, falaste um bocadinho sobre isso, e era precisamente aí também que eu queria chegar, que é, de que forma é que a experiência de tu saíres para Portugal, saíres de Portugal, aliás, e é claro que eu acredito que tenhas aprendido imenso do ponto de vista mais técnico, mas que outras experiências do ponto de vista mais do teu próprio desenvolvimento pessoal, se é que alguma, que experiência ou aprendizagens é que tiveste ao ir para lá? No Brasil. Olha, o Brasil também é um país que sempre me atraiu muito precisamente por essa abertura de existir um divertimento que, na minha perspectiva, é mais saudável em certos aspectos. Existe uma maior conexão ao corpo, as pessoas dançam mais, as pessoas estão mais prontas a esse tipo de entretenimento mais ativo, que não é só ir para o bairro alto, copo na mão. Não, vamos jogar capoeira no meio da rua, vamos dançar forró todas as quintas-feiras, é assim uma coisa mais... E isso para mim foi muito, muito satisfatório, sabes? A nível pessoal foi mesmo quase olha, estou em casa, eu sinto que isto não faz muito sentido. Em relação também a outra coisa que eu senti, foi eu sentir, parece conseguir ver, não é bem desenvolvimento pessoal, mas também conseguir ver o país, Portugal, de outra perspectiva, sabes? Ter outra... perceber que o sentido do humor é diferente, perceber que a maneira da gente se relacionar uns com os outros é diferente, que no início achei que o Brasil... Diz, termina. No início achei que, pronto, que Portugal é horrível, toda a gente é amargo e toda a gente, o sentido do humor é muito mais ácido e só encontrava defeitos. Okay. Mas passado um tempo, no final do ano, já estava... Pronto, já está bom, o Brasil é incrível, mas eu preciso de casa, aquela saudade de casa que a gente não sente quando estamos sempre aqui, não é? Portanto, claro. Também houve essa questão. Claro. Aquilo que eu te ia perguntar era se tu podias elaborar um bocadinho sobre isso, porque isso é uma coisa que gosto muito quando falo com malta que vai para outros países e que passa lá mais tempo, é precisamente sobre as principais diferenças culturais. E além dessa questão do divertimento que tu estavas a falar, que é uma coisa que caracteriza o Brasil, e da questão do sentido do humor, houve mais alguma diferença que tu tenhas sentido entre a cultura de lá e o meio onde estavas e a cultura depois para onde voltaste? Sim, também muito a nível do ativismo político e a nível de universitários. Eu estava num campus universitário que também já por aí era melhor, que era todas as faculdades, o polo de engenharia, o polo de letras, o polo de artes, estava tudo ali no mesmo campus, o que faz com que a coisa também seja mais ativa, porque também se via que, por exemplo, o próprio polo de engenharia já não tinha tantas palestras e conferências e greves e manifestações como o polo de letras, por exemplo, não é? Logo aí, portanto, ou seja, se isolasse o polo de engenharia, também tinha a probabilidade de estar mais calmo nesse aspecto. Claro. Mas havia essa efervescência assim mais, que eu senti mais e que achei também uma grande diferença cá para Portugal. Mesmo em relação à engenharia, por exemplo, existia esta coisa de, por exemplo, epistemologia em engenharia, um polo um centro tecnológico em engenharia que só estuda educação da engenharia, não é? Uma coisa que parece que cá nós ficámos tão certos do nosso conhecimento, então, não, nós já sabemos tudo e as coisas são assim, que parece que não questionamos tanto. E lá, como se, talvez, estou a colocar uma hipótese, é um país mais recente e existe mais essa coragem de, não, mas vamos colocar em questão, mas vamos perguntar, mas vamos fazer coisas diferentes. Ok. Excelente. Então, vamos entrar mais na área de desenvolvimento pessoal. Eu confesso que tive alguma dificuldade, porque imagina, eu conheço em tantas áreas diferentes que não sei por onde é que é de começar. Portanto, acho que te vou dar essa liberdade. Ou seja, coisas que eu sei que tu, de alguma forma, tens uma relação próxima na área de desenvolvimento pessoal. O yoga, a inteligência emocional, a dança, a música, a parte mais artística, ok? E, claro, a espiritualidade no geral. Dentro destas 5 áreas,
eu não sei se queres começar por uma ou se me queres descrever um bocadinho como é que foi o teu percurso dentro da área de desenvolvimento pessoal e como é que estas várias áreas se interligam entre elas na Sofia. Certo. Essa é a pergunta para 1 milhão de euros, porque nem eu ainda consegui bem perceber como é que isto vai assim encaixar tudo, se bem que a gente a fé é a última a morrer. Mas eu cada vez percebo mais que a minha vida, os temas, eu acho que as pessoas têm, não sei, pelo menos algumas pessoas são assim, que existem certos temas que nós somos obcecados com eles, que os dias, os anos vão e vêm e tu continuas ali à volta daquele tema, não é? O que às vezes para mim, cheguei a pensar, isto tem alguma coisa de errado, só penso nisto, isto não é bem normal. E uma pessoa vai lendo livros e vai lendo livros e vê alguém a dizer, não, é normal, sabes? Muitos artistas, muitas pessoas têm opções, isso é normal e é saudável às vezes. Deixa-te ir, não é? Não prendas. Então as minhas opções têm muito a ver com isso, com como é que o ser humano consegue sair dessa maneira de estar em que se vê separado do outro e em que vivem com padrões que o fazem sofrer, com padrões de pensamento que o fazem sofrer, para uma maneira de estar em que está pleno, descansado, muito mais criativo e com muito mais energia, porque no fundo, e eu acho que isso aí relaciona-se um bocado com a questão da engenharia, não é? Existe até um Sadhguru que escreveu um livro que é a Engenharia do Ser, ainda nunca li, mas eu acho interessante porque realmente é isso, é o otimizar a nossa experiência como ser humano, não é? Porque nós não podemos continuar a achar que é normal a maneira como o mundo está, não é? Quer dizer, pronto, numa perspectiva, tudo é normal e tudo está bem, está tudo certo, etc. Claro, claro. Uma outra perspectiva, come on, né? Nós temos tudo, nós somos seres incríveis, com capacidades espetaculares, nós temos tudo na mão para conseguirmos ter aqui o paraíso na Terra mesmo, só que na minha perspectiva a solução tem de passar pelo indivíduo, estás a ver? Tem de ser a pessoa que primeiro se transforma ela própria para conseguir otimizar essa tal energia, não é? Que eu acho que tem tudo a ver com a maneira como a pessoa pensa, com as coisas que ela faz, claro, consome, etc, etc. De forma a conseguir otimizar essa energia, de forma a que consiga depois criar uma comunidade de pessoas. Exatamente, uma palavra agora que tem vindo muito que é o soberano, não é? Pessoas soberanas. São pessoas que já não dependem, eu já não estou a depender de ti emocionalmente, eu não estou a depender daquilo financeiramente, eu sou soberana, portanto eu estou. E daqui a gente co-cria de uma forma muito mais potente. Claro, não é? Portanto, claro. no geral, é um bocado esse o meu interesse. Sim, aquilo que estás a dizer é muito interessante. Eu confesso que, imagina, a própria ideia da independência emocional foi uma coisa com a qual eu mesmo batalhei durante algum tempo e achava que esse podia não ser o caminho. Ou seja, que a ideia de nós porque a mim parecia-me, tendo em conta também toda a minha história, toda a minha educação, era, mas parece frio, parece distante, não é? Porque tipo, só depende de ti, então mas isso não é uma coisa negativa, não somos feitos para estar em comunidade, em relação. Mas cada vez mais, e em parte isso, eu acredito que isto deve a ter conhecido a ti, pessoas como tu que também exploravam esse caminho, de perceber que não, espera aí, se eu for autossustentável do ponto de vista emocional e de energia, então automaticamente eu vou conseguir dar mais e melhor aos outros. E essa foi uma, diz isto? É isso mesmo. Pronto, e essa foi uma das maiores aprendizagens que também tive porque quando eu te conheci, e eu acho que já te disse isto, mas quando eu te conheci eu vinha muito da onda e era uma coisa que eu também te queria perguntar, mas eu vinha muito da onda do coaching, do pragmático, do ok, qual é o plano de ação, onde é que vais atingir, não sei o quê. E conhecer pessoas que tinham isso também, mas que também tinham um lado mais espiritual, foi uma coisa que na minha cabeça as coisas não estavam propriamente a conseguir coexistir, ou eu não acreditava que isso existisse, e fui começar a perceber, não, se calhar isto é uma hipótese. E nesse sentido eu ia te perguntar, tipo, imagina, tu sabes, e as pessoas a partir que eu o podcast também sabem, a minha história, eu estava a estudar música na Universidade de Évora, que já agora, mega fun fact, mas saiu ontem uma notícia a dizer que o município de Évora era tão grande como a cidade de Nova Iorque, uma coisa assim, não sei se tu viste essa notícia, foi uma coisa, foi ridícula, não li. A questão é, isto tudo para dizer que eu estava em música e tive a lesão e isso foi o que me levou a entrar um bocadinho na área do desenvolvimento pessoal.
E eu comecei por ler livros de filosofia e isso levou-me depois à questão do coaching, da PNL, formar a academia e agora a What-Drives. Mas eu ia te pedir que tu me fizesses o teu equivalente, ou seja, como é que tu começas a entrar nesta área do desenvolvimento pessoal, do yoga, da espiritualidade? Sim, foi quando, deixa-me ver, quando é que comecei, assim, pronto, não sei, mas assim os passos mais a sério foram talvez quando já estava a trabalhar na Selfinet, depois de ter acabado o curso, comecei a fazer algumas formações nessa área. Uma que marcou bastante foi uma chamada Focusing, que foi bastante importante. Todas foram, na verdade, mas pronto, comecei a fazer vários cursos na internet, Mindfulness, há um super bom que é Paluz Mindfulness, se nós pesquisarmos na internet, aparece um curso incrível, 8 semanas, com imensos vídeos, imensos recursos, muito, muito bom mesmo. É o Mindfulness Based Stress Reduction, é esse tipo de programas e tem muita informação boa realmente. Pronto, depois comecei com esses cursos também em vários centros em Lisboa. Este do Focusing também é incrível, que mudou muito a minha perspectiva em relação... não mudou, mas aprofundou essa perspectiva de nós entrarmos em contato com o que está vivo dentro de nós, não é? Tipo, tens uma emoção, tens uma coisa qualquer, então em vez de passares logo para a mente, que muitas vezes é útil para tentar perceber o que é que eu estou a pensar, o que é que eu não estou a pensar, o que é que eu preciso fazer, mas também ir à parte corporal, conversares com as tuas emoções, sentir, e foi uma porta assim que se abriu bastante boa. Ferramentas, no fundo é isso. Todos estes cursos é tipo ferramentazinhas que tu vais colocando na tua caixa, não é? Depois a questão é tal, que é conseguir pegar nestas ferramentas todas e, além de tu trabalhares nelas em ti, conseguires fazer alguma coisa profissional, que é o que tu fazes. Eu admiro-te imenso por isso, que é o fazer, que é o transformar, que é o criar para os outros, que é o criar valor para os outros, que é incrível, entendes? E este caminho da espiritualidade tem esta subtileza de muitas vezes nós ficamos um bocado ali na espiral uma espiral de desenvolvimento pessoal. Tem essa coisa que estavas a dizer, um bocadinho às vezes até egoísta, não é? Que é, ok, mas espera, ainda não estou bem lá que chego, ainda não estou iluminada que chego, ainda não estou... Tu começas a ficar muito focado ainda no problema, quando a questão não pode ser, não é? Nós temos que conseguir partilhar aquilo que sabemos ao longo do caminho. Portanto, esse é o meu ponto sensível, que é, eu tenho feito imensas formações ao longo do tempo, depois fiz uma Google, que eu acho que também te contei, também foi incrível, assim, só o facto de estar um fim de semana com pessoas de empresas, de grandes cargos de empresas, a quererem falar sobre aquilo e dar importância àquilo, dizerem este é o caminho, isto é a cena, isto é o futuro, foi muito bom, foi muito encorajador. Mas depois a seguir o que aconteceu? Ainda tirei uma pós-graduação em arte-terapia também, tirei o curso de instrutora de yoga também, comecei também a ter algumas aulas de canto, mas não era bem canto, era bem, nem sei como falar, expressão vocal, não sei, mas é usar a voz, muito na base da improvisação, muito conectado ao corpo e muito como guias as nossas próprias emoções. Portanto, e foi incrível. Por exemplo, há muita gente que chora nas aulas de yoga, porque dizem que o trauma fica armazenado em certas partes do corpo. Então, quando fazes certos alongamentos, respiras profundamente, etc., existe ali uma descarga e há pessoas que choram no meio das aulas. Já vi isso acontecer. Sério, que cena, nunca tinha pensado. Sim. Só a respiração já te... Sim. Com alongamento e etc. E isso aconteceu numa destas aulas de voz, não é? Porque a voz também tem uma capacidade de colocar ali em contacto com emoções que muitas vezes não queres conversar com elas, não as queres sentir. E a voz, o corpo, pronto, são ferramentas muito, muito importantes para mim também. E então tem sido isso. Agora a questão é essa, como é que eu vou juntar isto tudo de forma a conseguir criar uma coisa coerente, em vez de ser só um curso de meditação, um curso disto. Depois, entretanto, fiz bastantes dessas coisas, tanto recebi como também dei em parte, não é? Alguns cursos, formações, no Hospital Vila Franca de Xira, na CUF, que é a mesma empresa, em bibliotecas, em centros em Lisboa, pronto, fiz assim algumas coisas.
retiros de yoga, que também acho que já sabes, não é? Que também dei alguns, e agora estou para dar outro em abril, maio, agora com isto vamos ver quando é que vamos ser capazes. E é isso, só que realmente para mim eu quero colocar alguma coisa que tenha a ver com voz e corpo, com uma criatividade conectada ao corpo e à voz, mas sempre o guia não, acho eu, nunca é, mesmo que eu faça uma coisa puramente artística, minha criação artística vai ser à volta deste tema na mesma, sei lá, o que é que a gente pode chamar, evolução espiritual, ou subir na escala emocional, ou o que quiseres chamar, não é? Mas tem sempre esse tema de fundo. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque uma das coisas que eu noto que é comum às várias conversas que nós vamos tendo é a questão da tua ligação ao corpo. E o facto de tu muitas vezes sentir, não quero estar a pôr palavras na tua boca, portanto sinto à vontade para alterar, mas eu acho que és uma daquelas pessoas que acredita muito que o corpo é quase como uma espécie de bússola emocional onde nós podemos, à qual nós podemos aceder, digamos assim. E isso sempre foi uma coisa que, por exemplo, que eu tenho noção que eu tenho zero, ok? Eu ligo muito pouco e gosto sempre de conversar contigo porque saio sempre lá sempre a pensar, pá, tenho que ouvir mais, eu tenho que ter mais esse contato. E ia-te perguntar, como é que essa relação começou? Ou seja, como é que tu te apercebeste que tinhas ou que o corpo podia ser essa ferramenta? E para alguém que, como eu, não tem essa prática, digamos assim, ou não sente que não tem tanto essa capacidade, olha que são 2 ou 3 coisas que pode fazer. Eu acho que comecei logo desde muito nova, simplesmente a dançar Milénio em excesso à frente ao espelho e a adorar. E pronto, desde cedo que eu percebi que gostava bastante de dançar e estar conectado ao corpo. Assim, em relação a dicas, etc. Pronto, isso é uma coisa, né? O dançar, etc. É um assunto. Eu acho que dançar é terapêutico para muita gente. Tu gostas de dançar quando vais à noite, etc. Sais à noite, gostas de dançar? Não é aquela. Não é a minha cena, não é a minha cena. Não é a tua área. Eu vou explicar, tu estavas a falar e eu comecei a rir porque estás a ver aqueles bairro alto de copo na mão? És tu. Estás a ser? Gosto muito mais de estar à conversa do que estar a dançar. Desculpa, Sofia. É isso, e acho que 70% dos meus amigos caem nessa categoria. Os outros 20% são os que dançam a partir do 10º copo. Aqueles que pronto, gostam de dançar, mas realmente é raro. Mas olha, uma coisa que eu acho que é útil é. Pronto, o yoga dá-te muito isso também, não é? Porque tem a ver, por exemplo, com a respiração. A respiração é das ferramentas mais importantes para nós termos eu estava a ouvir um vídeo no outro dia sobre isso, que é a respiração tem a ver com a nossa consciência, não é? E com a nossa life force, nosso combustível de vida, não é? Não tem a ver com a nossa energia. Portanto, se tu conseguires controlar a tua consciência e a tua energia, tu controlas tudo aquilo que tu tens, realmente. E então, a respiração, o teu corpo tem muito a ver com isso, não é? Quanto mais eu tiver para baixo, e isto também está mais, é senso comum, não é? A pessoa mais triste é aquela que está assim mais, com os ombros mais para baixo, cabeça para baixo, etc. Existe aquela TED Talk também muito boa, acho que até é do Fake It Until You Make It, acho eu, que é que a senhora diz para tu, antes de teres uma reunião importante, entrevista de emprego, tu ficares à frente do espelho assim durante algum tempo, braços abertos, porque lá está, nós somos um animal ainda, não é? Portanto, os animais têm muito essa linguagem corporal por alguma coisa, porque intuitivamente sabem que isto lhes dá mais força e então fazem isso. Portanto, existe a cena do corpo intuitivamente, se tu começas a fazer yoga de vez em quando, eu não estou a ter aulas de yoga, a receber, etc. O que eu faço é de manhã uma coisa que eu aprendi com o meu cão, se calhar, não é? Porque o meu cão faz isso, ele sempre que está deitado, o que é que ele faz quando... Espreguiça. Exatamente, espreguiça-se, fica ali ainda um bocadinho, tac, 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 e depois é que vai. Yeah. Não é? E eu também intuitivamente comecei a fazer isso. De manhã, já se eu passo 1 ou 2 dias sem fazer, já começo, ok, ao terceiro já tenho de voltar. Faço ali 2 ou 3 saudações ao sol, tipo, ok, tu vais-te habituando, é uma espécie de vício bom. E outra coisa, pronto, é que eu estava a falar do focusing, é tu
tu falaste contigo mesmo e percebes que a tua intuição fala também por sensações, não é? Ainda hoje de manhã estava a seguir à meditação e tal, estava a sentir ali assim um medo de fundo, não é? Assim, uma coisa que era medo. E ok, deixa sentir isto, não é? E sinto logo uma coisa no corpo, um aperto, uma cena, um ponto de foco no corpo de uma sensação desconfortável. Portanto, é aquele medo que está ali, é essa minha ideia psicológica de que alguma coisa vai correr mal, de que isso é perigoso, etc., que se está ali a manifestar nesse ponto. Então, é ir, sentir, dizer ok, está tudo bem, fazer um oponopono, fazer pronto, estás ali, que é o please forgive me, por favor, perdoa-me, desculpa-me, eu amo-te, obrigado. Diga em inglês, diga. Sim. E vais falando com essa tua parte, estás a ver? Para mim, eu gosto muito deste tipo de práticas. Claro que eu acho que não substituem a prática mental, que não substituem também os pensamentos Não, mas imagina, eu acho que, e só dando também a minha chega, mas isso lá está, eu acho que isso é um complemento incrível, porque ainda um dia ainda ontem tive uma reunião com alguém da nossa equipa, e havia alguém que dizia, houve uma pessoa que disse que, pá, tipo, tinha sentido uma emoção que não estava a gostar, pá, então o que é que decidiu fazer? Fazer 48 horas seguidas a trabalhar, estás a ver? E, tipo, porque era tipo a cena de não, eu mando, eu posso, eu consigo a seguir. Então passou 48 horas seguidas ou 40 horas seguidas de trabalhar. E no dia a seguir começámos a conversar, e ele estava-me a contar isto, pá, olha, eu lidei com isto e tal, e a minha primeira pergunta foi, ok, e resolveu? Pá, e a questão foi, ok, resolveu, mas... Porque a emoção ainda está ali, estás a perceber? E isso é uma das coisas que a mim mesmo também me demorou um bocadinho a perceber, porque eu era, ok, tens uma emoção negativa, pá, muda já, faz o switch, vai, siga, foca noutra coisa, etc. E o perceber que, ok, por vezes a melhor coisa que podes fazer é sentir emoção, porque quando te permites presenciar a emoção, ela, pelo menos para mim, por vezes acaba por dissipar, enquanto que se tu vais focar noutras coisas, ela fica ali na mesma, não é? E mesmo que diminua, depois é uma coisa que inevitavelmente pode custar um bocadinho. Não sei se isso faz sentido ou não. Faz todo o sentido, e eu gostei da palavra dissipar, porque eu sinto que é mesmo isso, sabes? Quando a gente olha para a emoção, olha para essa sensação física, é como se tu passasses, sabes aquela prática do body scan, né? Pronto, tu passas a atenção pelo corpo todo e tu vais passando a atenção por ali, uma e outra vez, com a atitude, não de resolver um problema, mas de só dizer a ti próprio que estás ali. Estás a ver? Que estás ali, que gostas de ti, que te aceitas, que aceitas essa emoção. E falar com uma criança que está ferida, falar com uma criança que está magoada, que está a precisar de apoio. Pronto, essas metáforas todas ajudam, porque é essa atitude que é boa, que é tu estás a dar cola a ti mesmo. E então tu vais ali uma e outra vez a dizer a ti próprio que está tudo bem, tu estás aqui, que está tudo bem, a sentir a emoção física, aquilo vai realmente dissipando. É engraçado como acontece, vai ficando mais suave e mais suave. Ok. Deixa-me então entrar numa outra área, que é a questão do yoga. E eu lembro-me que, para tu teres noção, eu era muito... Pá, yoga não é para mim. Ok, a meditação eu percebo, mas o yoga não, que aquilo não serve e tal. E eu lembro-me que nós na academia chegámos a ter algumas formações onde achávamos que o yoga podia ser benéfico e tu até foste fazer essas formações connosco. E eu lembro-me perfeitamente de uma das vezes ias dar a formação e perguntaste se eu queria fazer. E eu pensei, não, sabes que estou com roupa e vou ter formação e não sei o quê. E hoje em dia olho para trás e penso que paro, porque hoje se calhar penso, ou seja, imagina, não percebo nada de yoga, nunca tive nenhuma aula de yoga, mas das poucas coisas que no meio da situação tensa, vamos a falar um bocadinho antes de começar, né? Que por muito que ou seja, o mundo parou um bocadinho com esta situação do Covid, não é? Um bocadinho. E apesar de estar a ser positivo para muitas pessoas e para muitas coisas, para outras a verdade é que isto nós próprios, pelo menos eu sinto isso, eu sinto que a maior parte das pessoas está a sentir uma intensidade emocional mais forte do que o costume. Pronto, vamos chamar assim. E uma das formas que, por exemplo, eu arranjei há um ano e tal atrás, foi começar a explorar um bocadinho isso, a explorar um bocadinho o yoga, e muito devagarinho, só nos últimos tempos, só já em 2021 é que comecei a, sei lá, deixa-me ver um vídeo no YouTube, ou deixa-me fazer não sei o quê. Mas acredito que pode ser benéfico. Eu ia
pedir para tu me falares um bocadinho precisamente sobre o yoga, ou seja, quais é que são para ti as vantagens, por onde é que se deve começar, e depois uma coisa que para mim era tipo, eu pensava que o yoga era puramente físico, e tu hoje já disseste que mas também tens a respiração e depois também tens um impacto emocional. Foi uma coisa que para mim nunca me bateu muito certo, a questão de, mas como é que tu tens um impacto? Porque as pessoas que fazem yoga falam muito disso, né? Que é tipo, sentem-se tão leves depois, sentem-se melhor, e tipo, mas como? Foste só alongar. Tipo, ou então a questão é, ok, exatamente a mesma coisa que, sei lá, ir ao ginásio ou escorrerem, depois aquele cansaço dá essa sensação positiva. Mas acredito que é ligeiramente diferente e ia-te pedir que tu me explicasses um bocadinho na tua visão, como formadora de yoga, ou seja, fala-me um bocadinho sobre esse tema. Sim. Então, a palavra yoga quer dizer união, certo? União, a ideia de ser união com o absoluto, pronto, não é? Portanto, é novamente um caminho de evolução espiritual, basicamente, em que passas do polo oposto, que é acreditares na separação, eu sou diferente daquilo, eu não sei o quê, acreditares no medo, estás mergulhado em vícios de pensamento que não te são úteis, e que tu queres passar para o outro extremo, que é união com o absoluto, não é? Que é viver num estado permanente de amor incondicional e de união com tudo o que te rodeia de uma forma harmoniosa. Uhum. Então existem vários passos, existem várias áreas de estudo e de prática que te ajudam a chegar aí, não é? Existem uma coisa que parece um bocadinho como os 10 mandamentos, que é os yamas e os niyamas, que é o que tu podes fazer e o que tu não podes fazer. Agora não me perguntes, não me perguntes quais são, que eu não vou saber dizer todos. não, tudo bem. Tem a ver com isso, mentir, não isto, não aquilo, ser correto, pronto. Depois, qual é que é a seguir mais? Depois tens vários, tens a concentração, que é o trabalhar a concentração. A concentração e a meditação são coisas diferentes, que é engraçado, não é? Primeiro, tu treinas a tua concentração, que é o conseguires que a tua mente esteja parada num ponto. Só de falar disto, estou a pensar, pois é, tenho que voltar a este treino. Que é tu conseguires que a tua mente esteja onde tu queres, durante o tempo que tu quiseres. Não é? E depois é que vais para a meditação, que é já esse deixar ir de ponto de foco, não é? Já não estás ali a trabalhar a tua concentração só num ponto e estás só a estar, só a tentar chegar ao samadhi, que é depois o último estado, que é tu em união com tudo. Portanto, estás só ali nessa preparação, nessa aceitação do que é e pronto, nessa maneira de estar pacífica e presente. E há uma destas partes, que é os asanas, que é as posturas físicas. Mas isto é uma dos 8 ramos, digamos assim, para chegar a esse tal estado final. E os asanas, claro, têm várias qualidades e vários benefícios. Eu acho que a coisa mais que a gente se deve perguntar é mais como é que nós, nesta sociedade ocidental, acreditamos tanto que o corpo e a mente são coisas tão separadas. Felizmente agora a ciência já vem provar que o teu corpo, os órgãos do teu corpo têm também uma grande comunicação com o cérebro, têm também neurónios e é uma relação que não é só cabeça-órgãos, é também órgãos-cabeça, portanto está tudo em constante comunicação e não dá propriamente para separar o corpo dos estados emocionais e dos estados psicológicos, não é? Tu vês isso, a pessoa que tem graves dissociações com a realidade, esquizofrenia e etc., são pessoas que o corpo é mais tenso e tem certas posturas físicas que tu notas. Portanto, é isso, é nós lembrarmos dessa ligação tão importante. E quanto mais tu treinares o teu corpo para estar presente, flexível, etc., mais qualidade de vida tu consegues ter, e isto é um senso comum. Agora o yoga é muito mais que isso. O ocidental, a região ocidental, pronto, o mundo ocidental pegou nesta parte do yoga que eram os asanas e transformou isto na cena toda, enquanto que pronto, é um tema, é uma maneira de vida muito mais complexa do que isso, embora algumas aulas que trabalhem e que façam treinos de meditação e de concentração e relaxamento e etc., a tentar também abranger um bocadinho das outras áreas sem ser só os asanas, depois depende muito do teu professor, não é? O yoga tem tudo a ver com isso, escolhe o teu professor e a tua relação com o yoga vai ser essa, não é? Portanto, é que também no início, quando tu queres fazer yoga, é interessante pesquisar diferentes abordagens. Tens o Yin Yoga, que é uma coisa muito mais
restaurativa, mais calma, etc. Tens o Ashtanga, que é muito mais só de corpo e mais intenso. Tens o Hatha Yoga, mas no Hatha Yoga também tens vários diferentes, ou seja, vários tipos de professor que vão dar tipos de Hatha Yoga diferentes. Deixa-me. Tu usaste uma palavra que eu queria pegar, porque, por exemplo, imagina, e tu estavas a dizer que é senso comum, eu a pensar, meu Deus, os anos que eu andei enganado, porque uma das coisas que não era de nada de senso comum para mim e que eu comecei a fazer e que realmente contribuiu para uma mudança no meu bem-estar, e eu nunca iria fazer esta exposição, foi a questão da flexibilidade. Ou seja, eu percebi que estava em conversa e comecei só a fazer alongamentos e percebi que eu tenho a flexibilidade de uma porta de ferro, ou seja, tipo zero. É mesmo uma coisa ridícula. Pá, então comecei a pensar, isto é mau, tipo, imagina, e logo a minha abordagem muito, ok, imagina que um dia vais ter de fugir de alguma coisa, ou vais ter de pôr em não sei o quê, tipo, estás lixado, parece, assim, corres muito, mas depois se tiveres de inscrever, sei lá, mexer, não vais lá. Pá, e então comecei a pensar, ok, deixa-me começar a fazer alguns alongamentos, etc. Mas muito nessa perspectiva da otimização, mas uma otimização muito pouco espiritual, muito racional, lá está. E aquilo que aconteceu foi ridículo, que foi, eu comecei a fazer 4 ou 5 exercícios de alongamento só, nem sequer era yoga. E eu comecei-me a sentir mais leve, no geral, tipo, na vida, estás a perceber? E aquilo que tu estavas a dizer de, ok, é senso comum haver uma maior flexibilidade, vou estar é tipo, durante muito tempo não foi para mim. E eu ia te perguntar, e essa é uma pergunta que pode nem sequer ter uma resposta, mas qual é que tu achas que é a relação entre estas duas coisas? Tens alguma ideia sobre qual poderá ser essa relação entre tu seres mais flexível e ao mesmo tempo sentir um maior bem-estar? A primeira ideia que me vem é, muitas vezes nas aulas, existem certas professoras que comentam o benefício de cada postura. Então, assim, aquelas metáforas do estilo, nas torções, quando tu falas assim, habituaste a ver as coisas pelo teu lado direito, habituaste a ver as coisas pelo teu outro lado, as posturas invertidas, habituaste a ver as coisas de uma perspectiva diferente, à tua, oposta à tua, pronto. Então existe se calhar esse paralelo que talvez se possa fazer, que é quanto mais flexível tu és no corpo, isso poderá também significar alguma certa flexibilidade a nível mental, emocional, etc. Pronto, pode ser assim um paralelo rebuscado e algumas pessoas podem não comprar a ideia, que eu compreendo, porque deve haver muita gente flexível que se calhar é casmurra, a gente não sabe, não sei se existe algum tipo de estudo à volta disso. Mas numa perspectiva mais prática é um bocado como tu estavas a dizer, aquela ideia de leveza que te dá, não é? De tranquilo, de conseguir chegar a mais sítios mais facilmente, de estares porque tu para alongar, por exemplo, não sei se te acontece isso quando estás a fazer esses exercícios, tu começas a sentir essa vontade de respirar mais fundo no início, porque tu estás ali parado, naquele alongamento, às vezes aquilo dói-te e tu estás tipo, calma, Totalmente. eu consigo. E isso, para mim, eu acho que isso é dos benefícios mais importantes, porque tu, ao longo do teu dia, tu já vais ter essa programaçãozinha dentro de ti, não é? Tu já vais estar, isso é uma coisa que acontece a mim, quando eu estou aflita a tentar encontrar as chaves de alguma coisa, etc., já faço tipo, parece que fica o trigger para, está a haver algum desconforto, calma. Deixa-me respirar, que é para eu conseguir chegar lá mais facilmente. Isso faz todo sentido. Até porque, e estavas a falar, agora estava a pensar que a hora que eu faço influencia totalmente o resto do dia. Ou seja, imagina, eu normalmente faço isto no final do dia de trabalho, ou seja, tipo lá para as 5, 6 começo a fazer, e quando faço, noto que a noite é muito mais tranquila do que quando não faço, não deixa de ser curioso. Diz-me uma coisa, outra coisa que eu acredito também que está ligada a tudo isto é a questão da aceitação. Ok? E eu ia começar por te perguntar, na tua perspectiva como Sofia, o que é que tu achas que é a aceitação e qual é a tua relação com esse estado? Olha, é um tema que eu gosto bastante, porque na minha vida pessoal eu tenho muitas resistências a muita coisa. Embora eu acho que, pronto, uma pessoa quando procura muito uma coisa é porque essa coisa é muito precisa
para resolver alguma coisa cá dentro. Intuitivamente a gente sabe que precisa daquilo porque é importante para nós. Então eu sinto que facilmente eu entro em padrões de resistência, não é? Ou seja, ou de crítica de alguma coisa dos outros, ou de críticas em mim, que é o mais comum. Então só meditar na questão da aceitação, sem ser uma aceitação focada aos temas, mas uma aceitação daquilo que está a acontecer agora no meu corpo e agora na minha mente, sabes? Aquela coisa do e o estar, só o estar é aceitar. Eu gosto dessa linha de pensamento que é quando tu só respiras, quando não estás a elaborar e a fazer pensamentos, tu estás a aceitar o que é, certo? Estás presente e isso é pura aceitação. E a pura aceitação é amor, não é? Por isso é que me faz sentido que se diga que a nossa natureza é amor incondicional, porque a nossa natureza é estar, é ser, não é? O próprio pensamento já é uma coisa que existe no tempo. Quando tu começas a pensar uma palavra, que já é uma coisa que já existe no tempo, mas a realidade, assim, científica, energética, material, sabe-se que não é material, são átomos dentro de átomos e etc., que são feitos de vazio e que são aquelas coisas que estão ali todas, existe aqui e aqui e aqui e aqui e aqui, no que eles chamam o eterno agora, não é? Portanto, em cada uma dessas coisas, em cada um desses eternos momentos, o que existe, existe, não é? O que existe, existe. Existem estas energias ou aquelas energias, aquela vibração ou aquela vibração, existe e é completamente aceito pelo que é, não é? Por isso é que a natureza é um ótimo reflexo de puro alinhamento com aquilo que se chama a source, não é? Ou Deus, ou o vazio, aquilo que a pessoa quiser chamar, não é? Porque é o que é. A folha cai e a folha caiu e aquilo vai ser útil para outra coisa qualquer. É o que é, é o que é. Então acho muito que a gente temos esses benefícios de a gente se lembrar da nossa verdadeira natureza. Um grande livro sobre isso é O Poder do Agora. Para mim foi um livro incrível que me abriu muito essa porta do realmente o que existe é o que é agora, o que existe está fora pensamento, o que existe está fora linguagem, é o que é. Agora também, pronto, é assim, eu acho que a gente também se tem de lembrar que nós como seres humanos nós não viemos para ser árvore, né? Não viemos para ser, embora está legítimo, se quiseres ir para o monte e meditar o resto da vida está ótimo, estás a ver? Ninguém te diz que não, só que pronto, nós temos aqui, temos estas ferramentas, temos esta cabeça, temos estas coisas todas que é para criar, para acontecer. Vais criar, vai haver mais coisas a que vais resistir, vai. Mas também não podes não fazer nada, não é? Como se tu chegasses ao sítio, tens uma caixa de ferramentas incrível para fazer não é, para fazer uma escultura maravilhosa e vais dizer, não, mas vai haver coisas que eu vou ter de mudar, portanto mais vale só aceitar o que é, só aceitar que tenho aqui esta caixa, só aceitar que estou aqui e não fazer mais nada. Eu também eu acho que é bom nutrir os dois lados. Sim, ou seja, imagina, mais uma vez, eu vinha do extremo oposto, que é, ok, temos uma caixa, vamos criar uma estrutura, vamos criar uma escultura, vamos criar 7 esculturas diferentes, depois escolhemos das 7 as 3 melhores e percebemos das 3 melhores qual é que é, não sei, era muito assim. E a questão é, se há um problema, é tipo, há um problema, tipo, se falta um martelo, não dá para arranjar, temos que ir resolver. E a questão foi que com a ideia da aceitação foi um bocadinho a forma como eu encontrei de lidar com isso, porque depois percebi que isso é uma coisa que eu partilhava muito com as pessoas e que não interiorizava, que é a ideia de as pessoas têm a ideia de que a maior parte das vezes estão a pensar, e eu li isso, já não me lembro onde, acho que foi num livro, acho que foi do Jim Quick, em que ele dizia que as pessoas acham que estão a pensar, mas raramente estão a pensar, as pessoas estão ou a lembrar-se ou a projetar, não é? Ou seja, portanto, a maior parte do tempo que nós passamos na nossa cabeça, nós passamos ou a reviver momentos que já aconteceram ou versões de como deviam ter acontecido, não é? Ou então a projetar coisas que podem acontecer boas ou podem acontecer más. E raramente estamos tipo só aqui, não é? E às vezes as pessoas acham ridículo. Eu aqui há uns tempos estava a falar com uma malta e estava-lhes a dizer que para mim um dos melhores professores que eu tive na vida foi uma chávena de café. Porque quando acabo de fazer um café quente, daqueles cafés tipo de água, não é? Uma bica, de manhã, e meto ao meu lado e vejo aquele fumozinho a sair, não sei porquê, mas é uma coisa que automaticamente me prende a atenção, e eu consigo durante
5, 6, 7 segundos, aquilo que estavas a falar da concentração focada num único sítio, tipo, estar só ali na chávena de café. E foi uma coisa que depois, quando estava a ler este livro, fez esse clique, ok, naqueles momentos, é um momento em que eu realmente estou presente, ou estou a pensar, não estou a imaginar coisas como é que podem ser, ou a pensar sobre como é que podiam ter sido, tipo, estou ali presente, não é? Mas a questão da aceitação foi, ok, comecei por ir ao extremo que estavas a falar, que é, eu vinha de um extremo, que é, não interessa, não há cá aceitação, se há um problema, não se aceita, resolve-se, a gente está a arranjar forma, e depois pensei, ok, então está tudo bem, está tudo pleno, não há problema nenhum. Só que depois também estava insatisfeito aqui, e a forma como eu arranjei de lidar com isto, e diz-me o que é que tu achas, é a ideia de, há uma parte de mim, imaginar que tenho duas partes dentro de mim, não é? Então há uma parte de mim que define o que é que quer fazer, e coloca-se, e ok, o meu objetivo é X, mas depois a parte que dá o passo, ou seja, imagina, pegando a tua metáfora, há uma parte de mim que decide, eu vou fazer uma escultura, ok? Essa parte objetiva de problema, temos de fazer alguma coisa, mas depois a parte que começa a esculpir é outra, é de que aceita as diferentes coisas. Estás a perceber o que eu quero dizer? Esse balanço entre uma parte que define aquilo que queres e depois é a outra parte que aceita o que for, que vai fazendo o progresso. Isto é uma coisa que faz algum sentido? Opa, sim, eu acho que é uma coisa bastante tricky mesmo, este equilíbrio, sabes? Porque muito facilmente também a coisa da aceitação pode ser muito perto do niilismo, não é? Do tipo, pá, Nada importa. está tudo, nada importa, está tudo bem, whatever. E aí está ali muito perto da depressão, na verdade. Quando tu deixas de, não é, de ter um drive para as coisas e de, olha, só encolhes os ombros e tal o que está, é uma coisa que tem muito pouca energia, não é? Que tem muito pouco. Portanto, não sei, eu acho que o melhor seria nós vivermos o dia a dia, tipo, modo, ok, temos isto para resolver, vamos fazer tal, 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 e dando o nosso melhor, tipo como um atleta, não é? Ok, tenho que chegar ali, tenho que conseguir aquilo, tenho blá, blá, blá. Ele está ali e dá tudo por tudo e é aquilo que ele vai. Mas depois no final vai às Olimpíadas e fica em terceiro lugar em vez de ser em primeiro, o que é que ele pode fazer? Claro. Aceita, né? Pronto, aí só pode aceitar, porque quanto mais tempo ficar a resistir ao facto de estar no terceiro lugar, menos ele se prepara para a próxima, não é? Portanto, eu acho que no fundo, é isso, a gente, no final das batalhas, a gente passa aquele pano, está tudo bem, está ok, pá, mas a nossa vida também é para fazer, sabes? Nós temos esse corpo, essas coisas, eu acho que é mesmo para agir e para estarmos, pronto, é aquilo, em vez de, podemos depois fazer aquelas modificações na linguagem, né? Em vez de ser um problema, é um desafio, em vez de ser uma coisa, Claro. mas por aqueles toques para que a gente não fique naquela eterna questão do, não, quando eu vou chegar ali é que vai ser. Pronto, isso ajuda realmente, a gente lembrar-se, olha, quando eu chegar ali vai haver mais 30 coisas que eu vou querer fazer. Pronto, essa coisa de fundo é fixe, a gente também saber. Claro. Sim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E isso foi uma coisa que eu não percebi durante muito tempo também, mas a questão de tu. E não percebo, eu estou a falar disto, mas ainda não percebo nada disto. Mas a ideia de tu. O percurso realmente, eu sei que é chavão, mas se é chavão é por alguma razão há de ser, que é o percurso é aquilo que importa, a jornada é aquilo que importa. E não é no sentido de tu gostares daquilo que estás a fazer, independentemente do resultado, podes ou não podes ter. Acho que isso é extremamente importante. E é uma chave para juntar um bocadinho tudo isto. Sofia, eu tinha só mais duas perguntas para te fazer. A primeira era, tu és uma pessoa que eu conheço que é extremamente culta, que lê, vê, investiga, educa-se. Ia-te perguntar, quais é que são assim, 3 recursos que tu sentes que mais pessoas deveriam saber que existem? Sejam os livros, podcasts, filmes, deviam saber que existem e deviam consumir porque podia melhorar o seu dia-a-dia. Então, deixa-me pensar. Agora que disseste que sou culta, está a vir a palavra, está a vir os filmes do Tarkovsky, mas acho que foi só porque tu disseste que eu era culta que me dei essa ideia. Não, eu gosto muito dos filmes dele, embora até não os tenha visto todos ainda, mas eu gosto desse tipo de arte que pronto, dá qualquer coisa. Eu acho que os russos têm um bocado disso. No dia também vi outro filme, não sei o nome daquele lado. É o Filminho tem assim uns filmes de autor interessantes.
Eu acho que nos faz bem, falo para ti, para vocês quem está a ver, e para mim também, me faz bem fazer aquele esforço de, pá, em vez de ver um filme que vai ser sobre cabeças cortadas e violações, estás a ver, deixa-me ir ver um filme que é poético, que é bonito, tem ali densidade emocional e psicológica e também tem um bocado a ver com essa coisa de descobrirmos o que é que está aqui por trás das aparências, não é? O que aparece uma coisa, mas depois atrás está alguma coisa mais profunda, que é bonito de se analisar. E só que muitas vezes não apetece, não é? A gente está ali, pá, mas apetece-me só desanuviar e ver um Seinfeld ou assim. Também está legítimo, mas Claro. muitas vezes outros tipos de arte, pronto, Faz bem. acho que a sociedade do futuro, se a gente vai passar para esse estado de consciência mais unificado, acho que principalmente os nossos filmes e as nossas séries vão levar assim uma grande mudança, acho eu. Agora, assim, a nível de livros e etc. Eu diria tudo o que tem a ver com Abraham Hicks, o livro Ask and It's Given, pronto, foi muito importante para mim, existem milhares de vídeos no YouTube também disso, foi um recurso que me ajudou bastante. Tudo o que tem a ver, tudo o que está no Gaia TV, vários cursos, várias coisas estão lá no Gaia TV que têm séries, etc., que tem conteúdo bom. Joe Dispenza, uau, impossível não falar dele. Como se tornar supernatural, super-humano, acho que é assim o título do. Está ali, como se tornar sobre-humano, assim é que é. É muito, muito bom, muito bom, porque tem muito a ver também com a conjugação da ciência com estes novos descobrimentos e com muitas provas, com muitas histórias de sucesso, etc., de usar a mente para conseguir certos resultados físicos, seja a nível de cura do corpo, seja a nível de coisas fora de nós. Também acho muito bom. E é isso, podcast, etc., não tenho assim ouvido muito, mas assim música, tenho ouvido muita música, sabes, esse tipo de coisas binaurais, beats binaurais, ponho meditação binaural, presença, ponho assim alguns temas. Meditative Mind é um canal no YouTube que tem muitos sons, muitos vídeos, alguns de 9 horas, outros só de 1 hora, mas com frequências e com sons que podem ajudar. bons, sim, bom só acalmar o sistema nervoso. Ok, perfeito. Sofia, deixa-me fazer, antes de fazer a última pergunta de todas, fazer esta aqui. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo ou mesmo para falarem sobre o teu retiro de yoga, este é um bocadinho o teu espaço para também falares um bocadinho sobre isso e sobre como é que as pessoas podem entrar em contato contigo. Boa. Sim, olha, no Facebook existe uma página que é o Desaperta, que tem o evento do retiro, que é Retiro Navegar no Corpo, Escutar o Ser, vai ser a Nazaré. E tenho também o meu Instagram, que é Sofia Frutuoso Vieira. Ok, boa. E no Facebook é Sofia Frutuoso. Não. Mas Desaperta é mais fácil. Ok. O retiro, ainda não sabes bem quando é que vai ser, não é? Mas as pessoas já podem encontrar toda a informação sobre isso no Facebook, se quiserem. Ok, está perfeito. Boa. Sofia, olha, agradecer-te imenso mais uma vez, foi um prazer enorme poder ter esta conversa contigo. E vou-te fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados, e é a pergunta que dá no meu podcast, que é What drives you? O que é que te move? Como é que é a primeira parte da pergunta? O que é que te move? Só traduzir. O podcast é What drives you, portanto é só a tradução. O que é que me move? Olha, move-me ser mais completa, move-me ser mais amorosa, move-me ser mais soberana. É uma palavra que eu tenho pensado bastante, sabes? Porque é isso, é eu não pedir nada de ti, como estavas a dizer, eu não pedir nada de ti, mas eu dar-te a minha atenção, eu dar-te o meu respeito, eu dar-te aquilo que tenho de melhor também para dar. Ok, excelente. Sofia, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui. Obrigada também. Podem seguir a Sofia nos links que estão na descrição, nós deixamos os links para o Desapega, bem como para as redes sociais da Sofia, e já agora deixarem um rating, uma avaliação na vossa plataforma de podcast preferida ou aqui no YouTube para nos ajudar a nós aqui no podcast What Drives You. Até ao próximo episódio, fiquem bem, obrigado Sofia, obrigado a todos.